Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui com vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo, a essa novo recomeço para nós aqui do nosso canal, voltando ativo agora em nome de Jesus. Não vamos perder mais nenhum dia. A Bíblia diz que Deus é por nós, quem será contra nós, tá? Eu dei esse tempo aí, mas voltamos aqui, sabe por quê, meu irmão? Porque não somente vocês estão precisando da palavra, mas eu também que prego preciso me alimentar. Então aqui é um ajudando o outro. O próprio Paulo disse, Apolo plantou, melhor dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Eu estou plantando aqui, vocês estão regando aí, através da like, do compartilhamento, levando a palavra mais adiante, se inscrevendo, ativando o sininho, cada um fazendo a sua parte. Deus vai dar um grande crescimento para esta obra, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. A nossa leitura, para você que chegou aqui primeira vez, todos os vídeos estão aí no nosso canal, desde o Gênesis capítulo 1 até o Êxodo capítulo 17. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 18. Amém? Então vamos lá sem perder tempo. A Bíblia diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: quem é isto que tu fazes a este povo? Por que te assentas só, e todo esse povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. Sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o pode fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas de Deus. E declara o estatuto e as leis e faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu dentre o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti,
mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, Deus te mandar, poderás então substituir ou subsistir assim também todo este povo. Em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homem capaz de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trazia a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Meus amados, que leitura magnífica! Enquanto eu estava lendo, eu estava vendo quanta gente pode aprender nesse texto. Primeira coisa, quando Moisés ele sai de perto do seu sogro, a sua esposa, seus filhos ficam para trás, né? E quando ele desce ao Egito para resgatar o povo, esse tempo que ele está lá, ele está sem esposa, ele está sozinho. Mas Zípora, filha de Jetro, que era mulher dele, estava, aleluia, ali preparada. Ninguém tomou ela, ninguém fez nada, né? Ela não foi embora, ela não traiu Moisés, ela não fez nada. Simplesmente ficou aguardando o retorno do seu marido. Você pode perceber que Jetro, que era o sogro de Moisés, o pai de Zípora, também cuidou dela para Moisés. Quando Moisés chega, ele pega Zípora e seus 2 filhos e levam ao encontro de Moisés e se alegram. Mas eles não se alegrou porque Moisés somente voltou. A alegria era boa de ver Moisés, mas a alegria maior foi Moisés contar os testemunhos que Deus, das obras que Deus realizou lá na terra do Egito, como os egípcios sofreram na mão de Deus para liberar o povo de Israel a sair de lá. Então, quando ele começa a contar para Jetro o que tinha acontecido, Jetro glorifica e exalta o nome do Senhor pelas magnificências, ou melhor dizendo, pelas maravilhas que Deus tinha feito, pela bondade que Deus tinha realizado sobre o povo de Israel. Então nós vemos aqui que o testemunho de Moisés vai alegrar não só a presença, mas o testemunho vai alegrar o coração de Jetro. O que significa isso, pastor? Quem sabe você está nesse vídeo aqui, está sofrendo muito tempo. Quem sabe você tem perdido ou acha que perdeu algumas coisas. Só que o que é teu está guardado por Deus. O que é teu está conservado por Deus. Moisés foi fazer a obra de Deus. E Deus, enquanto a gente faz a obra dele, ele cuida da nossa família. Enquanto Moisés estava falando o que Deus manda, andando na direção de Deus, Deus cuidou de Zípora, Deus cuidou de seus filhos, Deus cuidou do sogro, Deus cuidou da família de Moisés. Irmão, eu quero dizer um negócio para você: se você priorizar as coisas de Deus, a palavra, dar ouvido à palavra, andar temente a Deus em oração, buscando a presença do Senhor, fazendo tudo conforme Deus, Ele te ordena ou Ele direciona a você, conforme o Espírito Santo, aleluia, direcionar a sua vida, entenda, Deus cuida da sua família. Deus cuida de você. Você pode crer nessa palavra? Eu creio, porque assim tem acontecido comigo. Servindo ao Senhor, estando na presença do Senhor, Deus tem cuidado da minha família e tem cuidado da sua também. Moisés fez a obra, Deus cuidou da família, e outro, o que era de Moisés, ninguém colocou as mãos, foi devolvido a Moisés. O que é teu, ninguém pode colocar a mão, ninguém pode tomar. Entenda isso.
Ah, pastor Hamilton, mas já fui traído, né? Já aconteceu um monte de coisa comigo e tudo isso. Meu irmão, até Jesus foi traído. Mas mesmo com a traição, mesmo Pedro negando a Jesus, mesmo Jesus passando o que ele passou, a própria família não dava valor nele, ele não deixou de cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Ele não deixou de realizar a obra que o Pai mandou ele realizar. Ele continuou firme e forte. As traições faz parte, as perseguições faz parte, as tribulações faz parte, as doenças faz parte, as tempestades faz parte do ministério. Só que enquanto você estiver na direção de Deus, Deus cuida de você e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, certo dia, Moisés está lá ministrando o povo, tá todo aquele povo, já falou: o que está acontecendo, Moisés? Não, é que esse povo vem a mim para consultar a Deus, para ver o que Deus tem para ele. O Jetro, um homem de muita sabedoria, que mostra a sabedoria que esse homem tinha, porque ele também era temente a Deus. Jetro disse: Moisés, só que Jetro falou: você não pode escolher qualquer um para te ajudar. Moisés, se você continuar assim, cara, você não vai aguentar levar o fardo de todo este povo. Olha para você ver, mesmo Moisés tendo o Espírito de Deus, mesmo Moisés sendo um homem de Deus, ele ainda recebeu conselhos do seu sogro. Ei, sabe o que Deus está dizendo para nós? Que nós não devemos se achar melhores por orar, por sermos cristãos, por estarmos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Isso não faz nós melhores do que ninguém. Isso só mostra que nós somos dependentes de Deus. Agora, fazer nós melhor, negativo. Eu estou aqui porque sou dependente de Deus, como você também. Então, o próprio Moisés, cheio de Deus, teve que receber conselhos. Isso nos ensina que nós não podemos fazer a obra sozinho. Não é à toa que Jesus ensinou nos 70 discípulos, enviando um de 2 em 2, porque quando um cai, o outro levanta e assim vai. Na obra de Deus, ninguém faz sozinho. Nós devemos andar unidos. A obra de Deus, irmão, claro que se não tiver ninguém, a gente faz. Mas a palavra nos mostra que sempre, aleluia, é bom andar em união. Sempre. E ele dá conselhos para Moisés. Olha, Moisés, ponha um para dirigir 100 homens, 1000 para 50 e para 10. Mas Moisés escolhe homens temente a Deus, ou seja, não é qualquer um que pode aconselhar, não é qualquer um que pode executar a obra de Deus, não é qualquer um que pode estar responsável por ministérios na obra de Deus. Ele disse bem claro: Moisés, escolhe homens que são capazes, homens que são temente a Deus, homens de verdade, homens que não se apegam com as coisas deste mundo. Olha, ele diz bem claro: homens que aborrecem a avareza, homens que fazem a obra sem interesse. Era isso que Jetro está dizendo. E hoje o que mais tem são homens que fazem a obra de Deus por interesse. E Jetro falou: Moisés, homens que não se apegam à avareza, ou seja, homens que não querem fazer a obra para receber coisas de volta, mas que fazem de todo o coração. Moisés, mas tem coisas que é só para Moisés, meu irmão, porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Moisés, as pequenas coisas vai para ele. Aí quando tiver as coisas que ninguém dá conta, aí manda aí até você. Ô glória! Meu irmão, entenda isso aqui é maravilhoso. Isso nos mostra que Deus, ele dá sabedoria maiores para pessoas e menos para as outras. É, pastor Hamilton, aqui ó, as coisas maiores iam ser levadas para Moisés resolver, as menores iam ficar para aqueles outros homens que iam ajudar no ministério. Entendeu agora? Então, Deus se manifesta mais a um com mais graça, com mais sabedoria, do que a outros. Porque de repente os compromissos de alguns são maiores do que os dos outros. É por isso que a gente não pode criticar ninguém. Tem irmãos que chegam na igreja ontem, tá recebendo um monte de bênção. Tem gente que tá ali 20 anos e não recebe nada da parte de Deus. Por quê, meu irmão? Porque Deus sabe quem tem compromisso de coração. Deus não é besta, Deus não é burro. Deus, ele é magnífico. Ele sabe quem tem compromisso verdadeiramente com ele.
Só que Moisés teve que olhar para Israel e olhar para e separar homens da sua confiança. Por quê? Porque Deus está dizendo para nós que nós não podemos, aleluia, trazer para perto de nós qualquer pessoa. Nós devemos trazer para perto de nós, para nos ajudar, para nos aconselhar, para estar conosco, ajudar na obra pessoas que realmente são tementes a Deus e de confiança. Pastor Hamilton, como que eu conheço uma pessoa assim? Por pregar? Não, você não conhece alguém por pregar, por orar, não. Você conhece alguém por aquilo que ela vive e não por aquilo que ela fala, entenda isso. Moisés olhou os frutos para poder escolher e com Deus é assim. Porque uma pessoa que fala, tem pessoa que fala, prega, não vive o que prega, não faz o que fala. Tem pessoas que são caladas, são quietas, mas faz o que Deus manda. Então, como você conhece pessoas de confiança? Pessoas que dão fruto. Como que você conhece pessoas de Deus? Pessoas que estão na presença de Deus, são tementes a Deus e você vê que ela anda diferente, que ela não é igual às outras. É assim que você conhece. É que você não me conhece direito. Você me conhece por pregar para você, mas Deus conhece as minhas obras diante dele. Então, entenda isso. A única forma de você conseguir entender que alguém seja bênção mesmo é quando você olhar para a vida dela e comparar a vida dela se é parecida com a vida de Jesus Cristo. Se for, você pode estar perto dela. Se não for, cai fora. É assim que tem que ser. E Moisés fez o que seu sogro mandou e foi, irmão, foi uma bênção. Mesmo, você está vendo que a obra de Deus não tem como fazer sozinho? Tem hora que a gente vai receber conselho, vai receber palavra. Todos nós precisamos de um abraço. Às vezes a gente abraça e não recebe um abraço, mas nós também precisamos de um abraço. Pastor precisa de um abraço, obreiro precisa de um abraço, todos precisam. E a Bíblia nos ensina isso. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, você pode perceber, fica mais fácil na presença de Deus. Fica tudo mais fácil. Foi assim que Moisés, aleluia, foi abençoado, né? Que o fardo foi aliviado. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu irmão, que Deus abençoe a todos vocês aí, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Deixa aquela like, viu? Compartilha, deixa o teu nome para oração, o teu glória a Deus, teu aleluia, teu testemunho e que Deus te abençoe.